Boa noite, irmãos. Paz e graça, amém? É uma grande alegria, é uma grande honra. Eu sempre falo isso porque realmente é. Poder contribuir, poder transmitir a palavra de Deus, contribuir com os irmãos. O Senhor trouxe ao meu coração algo muito forte para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos no final do ano, amém? E geralmente nós estamos encerrando um ciclo. A Bíblia sempre vai falar, Deus ele trabalha em ciclos. Encerra-se um ciclo e começa um outro. Deus sempre enfatiza muito, às vezes Deus enfatiza o encerramento de um ciclo com uma festa. Deus fazia isso com o seu povo. E nós, nesse tempo, final de ano, nós estamos encerrando um ano. Para que se inicie um ciclo novo. Só que nós precisamos prestar atenção que esse tempo é tempo de reflexão, como a Rosane abriu o culto, iniciou o culto, é um tempo de reflexão. Nós precisamos entender e refletir o que nós fizemos de certo e de errado ao longo desse ano. Como nós conduzimos a nossa vida ao longo desse ano. Como nós conduzimos a nossa casa ao longo desse ano. Como nós estamos encerrando este ciclo, esse ano, para que a gente venha começar de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa. A palavra do Senhor Deus vai nos dizer, lá o povo de Israel, quando estava no deserto, eles ficaram 40 anos caminhando no deserto até chegar na terra prometida, ficaram 40 anos no deserto. A Bíblia diz que a nuvem de fogo de Deus os guiava durante a noite, porque era muito calor, era muito frio. E a nuvem dele durante o dia os guiava durante o dia, porque era muito calor. Os estudiosos dizem que demoraria cerca de 40 dias para eles fazerem realmente a travessia de um ponto a outro. Mas demoraram 40 anos. Significa que eles ficaram andando em círculo no deserto. Ficaram andando em círculo simplesmente porque o coração dele não estava preparado para aquele novo tempo, para aquele novo ciclo que Deus tinha para a vida deles. Eu imagino, eu vejo, como se a entrada da terra prometida fosse aqui, supondo, seja nesse ponto. E a saída do Egito seja aqui, nesse ponto. Então o povo saiu e caminhou, e caminhou, e caminhou. E quando estava chegando perto desse ponto, que era a entrada da terra prometida, Deus sondava o coração do seu povo, eu imagino isso. E via que o coração não estava entregue, devoto a Ele como Deus queria. Então eles começavam de novo. E eles voltavam. Mais uma volta. E isso por 40 anos. Essa não é a ministração que Deus trouxe ao meu coração, mas Deus enfatizou isso porque nós estamos no encerramento do ano, encerrando um ciclo, e Deus tem uma promessa para o ano que vem. Não só está encerrando um ano nesta casa, nesse ministério, mas está encerrando um ciclo. E Deus quer manifestar algo novo na minha vida e na sua vida e nesta cidade ao redor, amém? Todos nós sabemos disso, porque Deus tem falado isso por diversas formas, por diversas pessoas. Só que nós precisamos estar com o coração entregue, um coração totalmente rendido àquilo que Deus tem, porque senão nós vamos continuar, nós vamos continuar vivendo, andando em círculo, e não muda, e não evolui, e não cresce, e não vai para frente, andando em círculo, porque simplesmente o coração não está preparado diante de Deus para receber de Deus aquilo que Deus tem, não está preparado para Deus mostrar ou levar onde Deus quer levar. Então que nesse tempo de final de ano nós venhamos realmente a pensar o que nós temos feito, se nosso coração realmente está entregue a Deus, rendido a Deus, se nosso coração realmente está aqui. A palavra de Deus diz, quanto mais o tempo passa, lá em Apocalipse diz, que os santos se santifiquem mais, que os sujos se sujem mais ainda. O que quer dizer isso? Que significa que quanto mais passar o tempo, aquele que é limpo vai ter uma diferença muito grande entre aquele que é o justo e o ímpio.
E Deus quer nos levar para mais perto dEle. Deus quer que a gente se santifique mais, se consagre mais, se separe mais para Ele. É isso que Deus quer. Deus quer que o nosso coração seja cada vez mais rendido a Ele. E não separado dEle, mas sim junto dEle. Não quer dizer que nós não vamos viver no mundo, vamos separar, se excluir de tudo. Não, muito pelo contrário. Jesus disse, ele estava orando em João 17, Deus, não peço que você tire eles do mundo, mas peço que você os livre do mal. Nós vamos estar no mundo, caminhando no mundo, mas com o coração totalmente voltado a Ele. É isso que Deus quer. O coração totalmente voltado a Ele, digamos, de modo que as coisas deste mundo, as coisas dessa vida não nos dão tanta importância quanto as coisas eternas. A gente vai trabalhar, a gente vai fazer o que tem que ser feito nessa terra, mas o nosso foco, o nosso coração vai estar em se santificar mais, vai estar em se consagrar mais, vai estar em estar cada vez mais perto dEle, para ouvir Ele, para saber o que Ele tem para a nossa vida, para eu não me perder. Nesse tempo, irmão, que nós estamos vivendo de tanta mentira, de tanto engano que Satanás está jogando nas mentes, nas famílias. Se nós não estivermos completamente ligados a Ele, nós vamos ser levados ao engano. Nós não podemos nos perder. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6. Aleluia. 6:10. Aleluias. Mateus 6:10, glória a Deus. Minha Bíblia diz assim, Jesus estava orando, ensinando a gente a orar, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluias. Agora nós vamos para Hebreus 9:24, rapidamente. Deus precisa ensinar a gente em algumas coisas. Primeiro, vamos dar uma passeada para depois Deus nos mostrar, nos fincar a espada dele aonde Ele realmente quer nesta noite, nas nossas vidas. Amém? Hebreus 9:24 diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, guarde isso, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Só até aí, aqui quem escreveu a carta de Hebreus estava falando sobre o sacrifício de Jesus, onde Ele entrou, mas eu quero mostrar aos irmãos, figura do verdadeiro. Deus entrou no santuário, que é figura do verdadeiro, e lá nós lemos em Mateus 6:10, que se faça aqui na terra como é no céu. Significa que tudo que existe na terra é uma figura, é uma sombra do que existe no céu. Tudo que nós temos aqui na terra é uma sombra daquilo que é no céu. Você já vai entender aonde eu quero chegar nesta noite. Aleluias. Por exemplo, quando Deus disse a Moisés como ele deveria fazer o templo, Deus deu os mínimos detalhes de como tinha que ser feito. Detalhes da cor, detalhes do tecido, detalhes dos centímetros, metros, tudo perfeitamente. Deus disse ainda para ele, cuidado para fazer exatamente como eu te disse. Exatamente. Porque aqui na terra era uma sombra do que tinha no céu. Nas regiões celestiais tinha algo que Deus criou e Deus mostrou aqui para nós de uma outra forma, uma sombra. Jesus, nessa oração, ele diz que se faça na terra, venha o teu reino, e que se faça aqui na terra como é no céu. E outra coisa que é igualzinho, é uma sombra, tudo que existe é uma sombra aqui na terra de como é no céu, é a família. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. A família, nossa família, pai, mãe, filhos, é uma sombra daquilo que existe no céu. Porque Deus é um Deus Pai. Jesus é o Filho.
Nós somos a sua noiva. Haverá um casamento no céu. Haverá uma bodas. Nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro. Nós seremos a noiva. Nós vamos nos unir em uma aliança eterna com Jesus. Amém? Então o casamento, o matrimônio que nós temos é uma sombra do que existe na eternidade. Olha que sério é isso, irmãos. Por isso que sempre que você vier pedir conselho para a gente em relação a divórcio, a separação, a gente nunca vai aconselhar a separar, porque Deus abomina o divórcio. É duro falar sobre isso, é difícil falar sobre isso. Mas Deus quer trazer a bênção dele para as nossas casas nessa noite. Amém? Deus nessa noite está pedindo licença e Ele quer entrar na sua casa. Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar com a presença dEle na sua casa. Você deixa? Porque Satanás, se você der uma brecha, ele arromba a porta e entra com tudo. Agora Deus não. Ele quer entrar na nossa casa, Ele quer fazer morada em nós, Ele quer entrar na nossa casa, na nossa família. E tudo isso que eu falei até agora significa que há um modelo para nós vivermos a nossa vida. E o modelo está no céu, o modelo está na Bíblia, o modelo está em Deus. Esse é o modelo de família que Deus tem para nós. Esse é o modelo de vida que Deus tem para nós. O modelo está no céu. Venha o teu reino na terra como é no céu. Eu quero falar sobre 3 famílias que tiveram contato com o poder de Deus, com a presença de Deus, e como elas responderam, digamos assim, à presença de Deus que estava na sua casa. Uma passagem muito conhecida. Vamos em 1 Samuel 7, 1 e 2. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. 1 Samuel. Aleluias. Eu vejo nessa noite, irmãos, enquanto eu orava ali, eu vi claramente que algumas pessoas, como Deus tem um projeto para a nossa vida, tem uma forma, um formato da nossa vida aqui na terra, Satanás, ele é um copiador e ele faz o mesmo. E eu vejo que muitas pessoas estão até o dia de hoje vivendo os desenhos de Satanás, vivendo o que Satanás escreveu, não o que Deus escreveu para você. É muito forte isso, eu sinto isso de uma forma que me dá compaixão de pessoas que estão vivendo o que o inimigo escreveu para viver, conforme o inimigo quer. Mas nesta noite o Senhor vai rasgar esse desenho, e o formato de Deus, aquilo que Deus tem para cada um de nós, o formato que Ele tem para a nossa família, para a nossa casa, para a gente viver, é o que Ele vai desenhar e que Ele vai liberar sobre as nossas vidas. Amém? 1 Samuel 7. Isso é isso mesmo. Acho que é 2 Samuel, não. Desculpa. Aleluias. Não, me perdoe. É 1 Samuel mesmo, me perdoe. Aleluias. Desculpem. Glória a Deus. Sete, 1 e 2. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos. E lamentavam toda a casa de Israel pelo Senhor. Aleluia. A arca do Senhor estava perdida. A arca do Senhor representa a presença de Deus, o poder de Deus. E ela chegou na casa desse homem, Abinadab. E ela ficou lá 20 anos.
Aquele homem tinha dentro da sua casa a maior dádiva, o maior poder de todos, e nada aconteceu de diferente na vida dele, porque a Bíblia não relata. Era somente era um objeto, era um enfeite. Obrigado. Era um enfeite que estava lá e todos os dias ele estava. Eu fico impressionado com isso. Todos os dias é porque ele não conhecia. Ele não conhecia, ele não sabia o que estava na casa dele. Por isso ele não desfrutou do que aquele poder, aquela graça, aquele amor podia trazer para a sua vida, para a sua casa, para a sua cidade. Isso remete às pessoas, a nós, quando não conhecemos o Senhor. Quando só o conhecemos de ouvir falar. Eu, durante 18 anos, eu conheci de ouvir falar o Senhor. Eu não conhecia Ele de verdade, de fato. Eu conhecia de ouvir falar. Era uma criatura, uma pessoa que estava muito longe. Era um ser que estava muito longe para mim. Eu não conseguia chegar perto dele. Essa era a minha imagem de Deus. E a minha vida não mudava, as coisas não mudavam. Eu até melhorava no trabalho. Até ganhava um pouco mais de dinheiro, as coisas cresciam. Mas dentro de mim tinha um vazio, dentro de mim tinha um frio. Tinham coisas que não... Estava faltando alguma coisa. Eu não conhecia, eu ouvia falar sobre Ele. Quantos de nós, irmãos, até hoje, tem a presença de Deus, constantemente, diariamente, porque vem à igreja, busca, ora, está aqui, mas porque não conhece o Senhor, não conhece o seu poder, só de ouvir falar, só de uma forma religiosa, é só um enfeite. Cristão é só um título para você. Cristão na sua casa é só um título. É só uma maneira de dizer assim, porque o Cristo vivo, o Deus vivo, você não conhece. Então, não conhecendo, você não consegue desfrutar do que Ele realmente tem para nós, do que Ele realmente tem para você, para sua casa, para sua família. Então você não vive um modelo de Deus, porque você não conhece Ele. Você vive um modelo do mundo. E as coisas vão se desintegrando. E nós não vamos conseguir achar solução para as situações da nossa vida, da nossa família, se não for em Deus, verdadeiramente. O inimigo no mundo, os ensinamentos do mundo, assim, até nos ensinam a melhorar as coisas, mas é só por pouco tempo. Porque algo que pode mudar eternamente, completamente, é só o Senhor. É só conhecendo a Ele. É só tendo um modelo dEle em nós. Aleluias. Nós temos uma segunda casa, uma segunda família. Falei que nós íamos falar sobre 3 famílias, sobre 3 casas. E essa é mais forte um pouco. 2 Samuel 6, 20, 23. Aleluia. Samuel 6. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluias. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas do seu Deus, dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Pode passar. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu, a mim antes do que a teu pai, a toda a tua casa, mandando que fosse chefe sobre o povo de Israel, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Só tem, pode voltar no 20, por favor. Aqui, nós lemos antes que a arca de Israel, a arca da aliança,
estava em casa de Abinadab. Então Davi se dispôs, quando ele começou o seu reinado, se dispôs a ir buscar a arca da presença, a arca da aliança, lá na terra de Abinadab, em Kiriat Jearim. E ele chegando a Israel, ele muito feliz por isso, porque passaram-se 20 anos que a arca estava perdida, e chegando em Israel, ele estava dançando no meio do povo, com adoração, entregando o seu melhor. Mical, sua concubina, sua mulher, olha de fora, olha do palácio pela janela e vê ele dançando e se desagrada daquela situação. Ele chegando em casa para abençoar ela diz o que disse. Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos da serva dos seus servos, como se descobre um vadio qualquer. Ela não entendia o valor que as coisas de Deus tinham para ele. Ela não entendia. E ela chegou e afrontou ele. E o pior, ele retrucou a afronta. Pode passar, 21. Disse, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do teu pai. Deus me escolheu antes a mim do que o teu pai. Ele retrucou ela com violência. Ele escolheu a mim, não escolheu o teu povo aí. Olha só, gente, olha que forte isso. Ela afrontou ele, porque ela não entendia sobre as coisas de Deus. E ele respondeu a afronta, sem sabedoria. Ele falou realmente, não, estou adorando ao meu Deus, mas ele afrontou ela de volta. Quantas vezes nós, na nossa casa, temos a presença de Deus, servimos a Deus, mas na hora de lidar com uma situação de afronta, nós não temos a sabedoria, nós não temos um testemunho dentro da nossa casa. A presença de Deus está em nós. A presença de Deus está em nós. A gente busca Deus. Mas dentro da nossa casa, no nosso convívio, no dia a dia, com nossos filhos, com nosso pai, com a nossa mãe, nós deixamos de ser exemplo pelas palavras que professamos. Davi, ele podia ter sido um pouco mais manso com ela. Davi, ele respondeu violentamente contra ela. Eu estava adorando Deus mesmo. Mas Deus me preferiu a mim antes do teu pai e dos teus servos. Quantas vezes a gente faz isso dentro da nossa casa, responde com violência nossa mulher, nosso filho, nossa esposa. Não consegue mostrar o amor de Deus dentro de casa. Não consegue experimentar esse amor, esse poder desta arca, dessa presença poderosa que está na nossa casa, e que muitas vezes por falta de sabedoria nossa, ali vai dizer em 21, passa no 23 eu acho, 23 por favor. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Ela ficou tão contristada com aquilo, com a afronta de Davi, com o que Davi retrucou ela, que ela não teve mais filhos. Eu digo isso com ousadia porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão vivendo aqui infertilidade na sua casa, porque não têm tido sabedoria dentro dos seus lares, para lidar com situações difíceis, para lidar quando alguém te confronta por causa da sua fé, por conta daquilo que você professa, porque você não tem tido sabedoria para responder a ele, você tem respondido às vezes com violência, você não tem tratado a sua esposa diante dos seus filhos com amor, com cuidado, você está gerando uma infertilidade dentro da sua casa, as coisas às vezes não fluem, que você tem a presença de Deus, você busca, mas as suas atitudes negam aquilo que você está buscando. A palavra de Deus diz que quando o marido que desonra a esposa, Deus não ouve a oração. É forte isso, irmãos. É forte isso. Nós estamos aqui todo mundo é crente. Aqui é mais fácil. Mas quando nós estamos em casa, no calor do momento, onde nós temos nem um segundo, é menos de 1 milésimo de segundo para pensar em falar ou não falar, em retrucar ou não retrucar, é ali que nós vamos mostrar
esse Deus que nós servimos. Na rua, no trabalho. Eu lembro uma vez quando eu, recém-convertido, sempre vivi muito intenso nas coisas de Deus, sempre muito intenso. E a minha mãe, ela não entendia muito bem. E ela sempre batia na tecla, não, tem que parar com isso, está indo demais, tem que trabalhar, tem que fazer um curso, já falei que esse tempo atrás. E ela sempre me afrontava. Eu podia retrucar para ela. Eu podia retrucar de volta, dizer, não, a mãe está errada, a mãe não se converteu, a mãe vai para o inferno. E eu sei que tem crente que faz isso. E ao invés de atrair a pessoa para Deus, afasta mais ainda. Porque responde com uma afronta, com uma violência que não precisa. Eu tenho aprendido cada vez mais, estando junto da pastora, dos obreiros, a questão de saber lidar com essas afrontas, saber lidar, responder, lidar com a situação. Porque isso, irmãos, é crucial dentro da nossa casa, principalmente na nossa família, nesse tempo de final de ano, as pessoas que debocham da nossa fé, nas festas de família. A gente precisa ter muita sabedoria para não gerar esterilidade dentro da nossa casa e nessas pessoas. A gente tem que agir com amor diante deles. A gente não pode negligenciar a presença de Deus que está na nossa casa com as nossas atitudes erradas, com nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso pai, com a nossa mãe. Nós temos um modelo a ser seguido, nós temos um modelo de família. Deus tem para nós, Deus quer nos envolver, Deus quer que a gente viva o melhor da vida nessa terra, o melhor, plenitude na nossa casa. O pai cumprindo seu papel, o filho cumprindo seu papel, a mãe cumprindo seu papel, todos. Deus tem isso para nós. Talvez você esteja aqui nessa noite e você pense, nossa, minha casa está tão longe disso, e hoje realmente a maioria das casas está muito longe disso. Mas Jesus nos ensina na sua oração, venha o teu reino aqui na terra como é no céu. Nós não podemos desistir. Nós precisamos entender como devemos lidar com as crianças dentro da nossa casa, os pais, como lidar com seus filhos. A Bíblia diz em Provérbios, deixa eu ver aqui certinho para não. Provérbios 22:15. Diz que a estultícia ou a falta de juízo está no coração da criança, e a vara da disciplina afastará dela. Gente, quanta criança está mandando no pai hoje em dia? Manda e desmanda no pai e na mãe. Eu vejo isso sempre. Sempre. Esse não é um modelo de Deus para a nossa vida, de família para nós. A criança nasce com estultícia, com falta de juízo no coração dela. E como é que ela vai dizer para nós que o que ela quer, o que ela não quer? Nós temos que ter disciplina, força nas nossas mãos, na nossa decisão, para colocar ordem dentro da nossa casa. O pai precisa dar destino para os seus filhos. O pai tem que se posicionar em casa como provedor, como sustentador, protegendo a sua esposa. Isso é um culto da família, amém? Nós estamos chegando no final do ano e agora nas festas, essas coisas, as crianças, meu Deus do céu. Nós precisamos ter essa firmeza com os nossos filhos, com amor. Mas nós precisamos entender que o coração da criança está cheia de estultícia. E muitas vezes nós, como crianças na fé, estamos com o nosso coração cheio de estultícia, sem juízo. E Deus nos traz uma palavra, é difícil ouvir uma palavra de correção dessa. A palavra de Deus diz que a palavra de profecia, ela vem para exortar, para consolar, para edificar. Aleluias, aleluias. Mateus 6 de novo, 6:10. Aleluias. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos um modelo de família para viver.
Eu já estou terminando. Deus tem um plano, Deus tem um desenho, Deus tem um projeto. Como Deus tinha um projeto para o templo, com certeza Deus tem um projeto para a nossa família. Talvez hoje você não esteja vivendo ainda o plano de Deus para a sua vida, o desenho de Deus. Como eu falei, eu sinto isso, eu sinto pessoas com o coração doído, porque estão pensando nas suas famílias, que não estão bem, que estão quebradas. Meu pai não fala, eu tenho 3 irmãos. Meu pai não fala com um dos meus irmãos por causa de dinheiro, irmãos. Por causa de dinheiro. A família do meu pai está dividida por causa de dinheiro. Quantas famílias estão divididas por coisas tão pequenas? Deus tem um modelo para nós, um modelo de amor. Deus quer abençoar a nossa casa. Deus, Ele quer entrar na nossa casa com a sua presença, com a arca da sua presença. Vamos deixar o modelo de Deus entrar na nossa casa e moldar a nossa família. Vamos ter a sabedoria para lidar com as situações difíceis, momentos de afronta daqueles que não entendem a nossa fé, não entendem como nós servimos, o porquê nós fazemos o que fazemos, porque nós entregamos tão a sério a nossa vida a Deus, porque não tem para nós, não tem outra maneira de viver a não ser desse jeito. Em Deus, firmado nele, fixado nele. E agora para encerrar, aleluias. 1 Crônicas 13:14. Ai, Shakatramasuribas. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Esse homem entendeu o que estava dentro da casa dele. Esse homem entendeu que aquilo que não era um objeto, era o Deus vivo. Se você entender que o Deus vivo está convidando, está pedindo a você para entrar na sua casa nessa noite, entrar na sua família nessa noite, se você entender que Ele é um Deus vivo, que restaura, que transforma, que liberta, que cura, que muda, que transforma essa situação. Às vezes a tua família está rechaçada, destruída, mas Ele pode trazer. Você pode clamar: venha o teu reino, aqui na terra como é no céu. Faça, Deus, a minha família aqui na terra como é no céu. Eu quero viver os teus planos aqui na terra como está aí no céu. Aleluia, coloque de pé, irmãos. Se você entender isso essa noite e deixar que o Espírito Santo entre na sua casa, você leve o Espírito Santo para a sua casa e deixe mudar algumas coisas dentro de você. Eu tenho certeza que no começo, quando a arca entrou na casa de Obed-edom, algumas coisas que ele fazia, ele deixou de fazer. Eu tenho certeza. É impossível a arca ter entrado, abençoado ele em 3 meses sem ele ter feito nada. Com certeza ele respondeu aquilo que estava diante dele, a santidade de Deus, a pureza de Deus. Então nessa noite, o Senhor convida, o Senhor pede: posso entrar na sua casa? Posso entrar na sua casa? Leve Jesus para a sua casa nesta noite. E não perca Jesus nas festas de final de ano. Não perca Jesus nesse tempo aí de engano. Satanás quer arrastar as nossas famílias para a desunião. Não permita, irmãos. Não permita. Aleluia.